Olá, eu sou Beth Vasconcelos e esse é o canal da Idiomática para Professores, o canal que vai te ensinar tudo o que você precisa saber para se transformar num professor de valor e que é valorizado por isso. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre material didático, sobre course books, adotar ou não adotar um material. Eu fundei a Escola Idiomática, que é uma escola de inglês, há 30 anos, então eu conheço bem de perto todas as dores, todas as dúvidas, todos os problemas que você, professor, enfrenta no seu dia a dia. E a questão do material didático é uma questão que está sempre na pauta do professor. Adotar um livro ou não adotar um livro. Os alunos querem um livro, os alunos não querem um livro. Que livro adotar? Qual o melhor livro? Então, vamos lá. Essa é uma questão que atinge a todos os professores, mas que deixa os professores que trabalham com adultos em uma situação muito mais complexa, porque muitos alunos chegam para os professores dizendo que não querem livro, que já passaram da idade do livro, que já passaram da fase de fazer um livrinho. Muitos de vocês, eu tenho certeza, já escutaram um aluno falar do livrinho. Então, o material didático, ele acabou ganhando uma conotação negativa para muitas pessoas. E por que isso acontece? Vamos olhar um pouquinho para trás no tempo. Lembrem dos livros antigos, como eles eram pouco eficientes, como eles eram chatos, um monte de listas de verbo, um monte de exercícios iguais, unidade após unidade, sempre, absolutamente sempre a mesma coisa, com pouquíssimas atividades comunicativas, eu ousaria dizer nenhuma atividade comunicativa. Ou seja, o aluno fazia exercícios, num livro nada atraente e não falava, não conseguia ficar fluente, não conseguia alcançar o resultado que ele queria, que era a fluência. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto, que também começa lá atrás, é que a gente teve durante anos, ainda temos uma indústria do marketing dizendo o tempo todo para os nossos alunos que eles podem ficar fluentes sem estudar, e estudar está associado ao livro. Eles podem ficar fluentes eles podem aprender o idioma sem aprender gramática, e esses livros antigos, eles estão muito associados com gramática, né? Eram livros muito prescritivos. E durante anos e anos as pessoas vêm ouvindo isso. E durante muito tempo, muitos alunos já fizeram vários cursos com vários livros e a coisa não aconteceu. Então, associa-se por todas essas questões que eu estou trazendo aqui, o fato de que o resultado não vem porque o problema é o livro. Quando, na verdade, o resultado não vem porque o livro está sendo mal utilizado, porque o livro foi mal escolhido e, pior, porque o livro não foi adequado para a realidade do aluno, para a realidade daquela turma. Então, primeiro ponto, o problema não é o livro. Segundo ponto, isso precisa ser conversado com o aluno. O livro, por melhor que ele seja, você pode escolher o livro mais moderno, mais bacana, daquele super autor que sabe tudo. Escolher o melhor livro, os melhores livros, ele nunca será 100% adequado para o seu aluno. Sempre vai ter no livro assuntos que não interessam ao aluno, questões que
não são necessárias para o aluno, porque ele já sabe aquilo, porque ele já viu aquilo, porque ele não quer aprender aquilo, ele não precisa aprender aquilo. Sempre você vai encontrar essas questões, sempre você vai precisar adequar. Então, o problema não é o livro, o problema é a falta de adaptação deste livro para a realidade do aluno, para a realidade da turma. E isso é um trabalho que o professor precisa fazer. Se o professor adota um livro e trabalha esse livro de ponta a ponta, sem nenhum tipo de adaptação, esse curso não vai ser interessante como poderia ser, ele não vai ser efetivo como ele poderia ser, ele não vai entregar o resultado que poderia entregar, porque o livro não foi feito para o seu aluno. O livro não foi feito para a sua turma, mas você está preparando a aula para o seu aluno, para a sua turma. Então, você tem condições de olhar esse material e adaptar. Sem falar que, por mais moderno, mais interessante que o livro seja, ele tem uma ordem. Todas as unidades obedecem a essa ordem. Elas começam de uma determinada maneira, tem um tipo de exercício que é seguido por um outro tipo de exercício, e isso se repete em todas as unidades. Isso traz um elemento de repetição chato, desagradável para o aluno que gosta de uma novidade, que gosta de uma coisa interessante. Quem não gosta de uma aula que sai um pouco do livro, que traz um material autêntico, que traz uma novidade, que traz um colorido, que traz um ar fresco? Então, você precisa ter isso em mente na hora de preparar a sua aula e adaptar sempre, adequar sempre, tirar quando precisa tirar, colocar quando precisa colocar, trocar quando precisa trocar, porque o livro não foi feito para o seu aluno. Por outro lado, ter o livro te dá um guideline, ele te guia, você sabe qual é o conteúdo que você precisa a priori ver naquele nível do aluno, principalmente para os professores que ainda não têm muita experiência. Ajuda muito você criar um curso do zero. Se você não tem muita experiência, se você não estudou muito, é algo extremamente trabalhoso. Vejam, quem escreve, os autores dos livros são normalmente linguistas que dedicaram a vida a estudar language acquisition. Então, tomarmos esse lugar, assumirmos para nós esse papel de criadores de material, pode ser algo extremamente árduo, extremamente demorado, extremamente trabalhoso e pode não trazer o resultado que você deseja. Então, um livro, ele te dá um norte. Você sabe qual é a evolução normal, a evolução padrão. Você pode sair disso? Pode. Você pode adaptar? Pode. Você pode tirar algumas coisas e acrescentar outras? Sim. Mas você tem um norte, você tem um guia. E para o aluno também é muito importante, porque o aluno precisa ter um lugar para revisitar o conteúdo, né? Assumimos que os alunos revisitam o conteúdo. Então, o livro assume esse papel de um local onde o aluno pode ir para revisitar o conteúdo, para estudar, para revisar todo o material. Muitos professores, alguns embarcando nesse discurso de que livro é chato, meu aluno não quer o livro, e querendo agradar esse aluno, seguem um caminho onde abolem o livro e cometem um erro muito grave, que é de abolir o livro, abolir aquilo que poderia te dar um norte e ficar sem o norte. E começar a dar aulas aleatórias que não seguem um pensamento em termos de conteúdo, que não
aulas que não estão encadeadas de maneira que leva o aluno de um nível para o outro nível, porque o aluno ele está num nível atualmente e ele precisa ir para o próximo nível, com exceção dos alunos que estão fazendo aulas simplesmente para manter, já são proficientes, querem manter o idioma, então eles estão fazendo aula para manter o idioma. Com exceção desses, os alunos estão em um nível X e precisam ir para o nível Y. Para que você consiga levar o aluno deste nível para este nível, existe um conteúdo que precisa ser visto. Use você o Common European Framework ou não? Se não usa, eu sugiro usar, porque é muito completo. Você precisa, então, levar o aluno de um nível para o outro, e para isso e para tal, você precisa fazer com que este conteúdo necessário para ir para o próximo nível seja visto. Se você não tem muita experiência, se você não tem exata noção de qual conteúdo estamos falando, você vai começar a dar aulas aleatórias, aulas desencadeadas, que vão se transformar numa grande coxa de retalho e que não vão levar o aluno para o próximo nível. Então, tenham muito cuidado porque ao embarcar nessa história de eu não quero o livro, vocês podem tomar um caminho que pode não trazer o resultado que o aluno deseja. Ah, Beth, mas o meu aluno só quer conversação. Ok, mas é só conversação que ele só precisa de um espaço de prática? Ok. Mas as aulas de conversação também precisam ser muito bem preparadas. Elas precisam ter um pensamento pedagógico. E você não vai ter um livro, mas você vai precisar ter um encadeamento de atividades de conversação, mas precisa ter. O seu aluno está buscando um espaço de prática? Se for, ok, beleza. Agora, se o seu aluno está buscando sair de um nível para o outro nível e diz para você que ele só quer ter aula de conversação e você acata isso, você está embarcando num caminho muito complicado, porque só com as aulas de conversação você não vai levar o aluno de um nível para o outro nível. Então, tenham muito cuidado quando vocês acatam essas sugestões dos alunos de que não quero livro, só quero conversação, livro é chato, não gosto de livro. Expliquem para os alunos de vocês como que o papel do livro, como que o livro vai ajudar, a importância desse livro. E também não embarquem numa de, eu não vou adotar um livro porque livro dá muito trabalho para preparar. Qualquer aula dá muito trabalho para preparar. Se você quiser dar uma aula eficiente, uma aula que traz resultado, uma aula que faz com que o aluno mude o seu nível, uma aula que faz com que o aluno perceba valor naquilo que ele está recebendo, ele perceba valor no seu trabalho, você vai ter trabalho para preparar essa aula. E às vezes não ter um material é muito mais trabalhoso do que ter um material e adaptar esse material para a realidade do seu aluno. Existe uma outra coisa que está acontecendo muito no mercado, que muitos professores estão fazendo e que eu acho, no mínimo, ruim, para não usar palavras mais fortes. Muitos professores estão usando o conteúdo de um livro sem assumir que estão usando o livro e fazem recorte de copia e cola e o aluno acha e transformam aquilo no material com cara de apostila e o aluno acha que ele não está usando o livro, quando ele está usando um livro específico de ponta a ponta. Isso é muito ruim, isso é muito complicado, isso não deveria estar sendo feito, porque você está tomando para si a autoria de uma coisa que não foi você que criou. Os alunos que são adolescentes e que são crianças, eles já têm menos resistência ao livro, porque isso faz muito parte do dia a dia deles, eles têm livros de todas as matérias.
Mas não é porque eles são menos resistentes que a gente deve ter menos cuidado na hora de escolher qual o material que a gente vai usar com os adolescentes e com as crianças. Então, façam uma pesquisa profunda, cuidadosa, longa a respeito dos livros que vocês vão adotar. Tem que fazer sentido para a faixa etária, tem que fazer sentido para o ambiente social, tem que fazer sentido para os objetivos que você tem com aquela turma ou com aquele aluno, tanto para as crianças quanto para os adolescentes e os adultos. No caso dos adultos, não use um material que não faça sentido para o aluno. Vou dar um exemplo. Você tem um aluno que está aprendendo o idioma por razões de trabalho. Ele quer ter uma linguagem mais corporativa. E você usa um material que não tem nenhuma linguagem corporativa. Um material que é usado com um aluno, que pode ser usado com um aluno adolescente que tenha interesses completamente diferentes. O seu aluno vai ser beneficiado com esse material? Não. O seu aluno vai achar interessante esse material? Claro que não. Não faz sentido para ele. Não interessa para ele. Ele não precisa daquilo. Então, você precisa ter uma pesquisa profunda, uma pesquisa lenta, uma pesquisa realmente bem feita de qual material, ou melhor, quais materiais você vai usar. Então, pensa no seu nicho, pensa no seu público, qual é o tipo de aluno que você atende, qual é o público que você atende, qual é a faixa etária, quais são os objetivos. E a partir disso, você escolhe o material. Ah, Beth, como que eu vou escolher esse material? Você vai entrar nos sites das editoras, pode começar pelas grandes, as maiores, as mais famosas, onde você vai encontrar mais material. Você vai entrar no site, você vai colocar lá o seu objetivo, eu ensino inglês, então eu quero material de inglês para adultos em Business English. E você vai olhar todo o material, tem muita coisa, infinito, principalmente para quem trabalha com inglês. Gente, é praticamente infinito. Então você vai olhar, a maioria dos sites te dá a oportunidade de ver várias unidades do livro, você tem que ler as unidades, ver o que faz sentido para você, o que se adapta ao seu estilo de sala de aula e o que faz sentido para os seus alunos. E só depois dessa pesquisa é que você pode decidir quais são os livros que você vai usar. Você não pode decidir o livro que você vai usar porque é o livro que a Beth usa, ou porque é o livro que o colega usa, ou porque é o livro que a escola Y ou X usa. Não, você tem que escolher o material que você vai usar pensando no seu aluno, pensando no seu estilo de dar aula, pensando nos objetivos e aonde você quer levar esse seu aluno, ok? Muitas pessoas falam para mim assim também, mas eu trabalho numa escola, eu trabalho num curso e eu tenho que usar aquele material e aquele material é muito ruim. Da mesma maneira que você faria se você fosse um professor particular, você pegaria o seu livro e prepararia o livro e adaptaria o livro para ficar interessante e fazer sentido para o seu aluno. Você pode fazer isso com qualquer livro. Você pode transformar um livro chato em coisas interessantes, dependendo de como você adapta a atividade. Então você pode pegar, você tem que cumprir aquele conteúdo? Sim, você tem que cumprir aquele conteúdo. Você pega o conteúdo e adapta a atividade, transforma, substitui uma atividade que é chata, não faz sentido para o seu aluno, é desinteressante, mas que você precisa fazer porque precisa dar aquele conteúdo, e traz uma outra atividade que é mais interessante, que é mais agradável, que é melhor de ser feita, que vai agradar mais, que vai ter um resultado melhor, que vai entregar mais para o seu aluno, e substitui. Isso você vai fazer, esteja você em qualquer
cenário, a menos que você esteja trabalhando num lugar que tem uma metodologia totalmente engessada, que você tem que falar tudo exatamente como está no livro, que você tem que dar tudo exatamente naquela sequência, você não pode substituir absolutamente nada. Mas aí você está trabalhando numa situação que você tem que seguir, né? Você está ali, você tem que seguir. Agora, se você quer ter a liberdade, a independência, a possibilidade de transformar o material em algo mais interessante, mais atraente, que funciona melhor, você não pode estar nesse tipo de instituição. Se você está, não tem jeito, tem que seguir aquilo, e também o aluno que está ali, ele quer aquilo. Ele supõe-se que ele queira aquele tipo de metodologia. Do contrário, ele não estaria ali. Mas, tirando essas situações dos métodos engessados, você pode adaptar, você pode co-criar, né? O que você não pode fazer, repito, não pode fazer, é embarcar nesse modismo que a gente está vivendo, de que livro é ruim, de que livro é chato, de que eu não estou mais na idade do livro, eu já passei da fase do livrinho. Não embarque nessa, porque você vai ter muita dificuldade de entregar um resultado para esse aluno. E também não embarque na tentação de abrir o livro, todas as aulas, e fazer de 1, 2, 3, 4, 5, muda a página, 1, 2, 3, 4, 5, sempre. Não embarque, porque você não vai conseguir entregar resultado para esse aluno. Lembra que cada aluno aprende de uma forma, cada aluno tem necessidades específicas, cada aluno tem objetivos específicos, cada aluno tem um estilo de aprendizado diferente, e se você segue o livro como algo que tem que ser feito todos os pontos daquela maneira e você só faz daquela maneira, você não está preparando a aula para o seu aluno, você está preparando a aula para o livro, para o autor do livro. É ele que está no centro do processo. Lembre que quem tem que estar no centro do processo é o seu aluno. Então, recapitulando, material didático pode ser extremamente interessante, material didático é extremamente útil, Coursebook pode te dar uma força enorme no seu dia a dia, pode te ajudar muito. Os alunos e alguns professores estão embarcando nessa onda de que não quero o livrinho por uma questão de falta de conhecimento, por uma questão histórica, porque tem toda uma era anterior aos livros modernos que tinham livros muito chatos. Então não podemos embarcar nesse aspecto como se isso fizesse sentido. E isso precisa ser conversado com os alunos, isso precisa ser avaliado por vocês. Vocês precisam encontrar os livros que façam sentido. Não só o Coursebook, como todo o material extra que você trabalha com o aluno. E muito cuidado com os sites que trazem atividades, que trazem tudo ali pronto, você coloca lá, você quer o assunto tal, e aí aparece o site com várias atividades daquele assunto tal. Tenham muito cuidado, sejam muito críticos, porque o nível realmente faz sentido. Eu já vi coisas que não faziam o menor sentido para aquele nível. Então, tenham muito cuidado, sejam muito críticos. Quando entrarem na internet para buscar material para o aluno de vocês, tenham muito cuidado se realmente aquilo está no nível adequado, se aqueles exercícios estão corretos, se aquilo foi bem pensado, se aquilo foi bem feito. Porque qual é a diferença de você pegar um material que não foi preparado por você num site aleatório e você pegar um material de um livro? Não foi feito para o seu aluno da mesma maneira. Não foi feito nem o do site, nem o do livro. Os dois vocês podem
adaptar e transformar e fazer com que seja extremamente positivo, extremamente interessante para o aluno de vocês. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Um course book pode ser bastante interessante. As pessoas que dão aulas de espanhol, de francês, de italiano, já têm menos opções do que o pessoal que dá aula de inglês. Os outros idiomas têm menos opção ainda. Quanto menos é a demanda pelo idioma, menos tem material didático, mas tem muita coisa publicado fora do Brasil, então vale a pena dar uma pesquisada também. E escolham com muito cuidado, porque é uma ferramenta muito importante para as aulas de vocês. Então, era isso. Muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada pela sua presença. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com aquele professor, colega seu, para que possamos ter cada vez mais e mais professores de valor e sendo valorizados por isso. Pode colocar as suas perguntas aqui para a gente continuar a nossa conversa. Curta, compartilhe, comente e até a próxima aula.